Paz do Senhor, meus irmãos. Eu irei continuar a exposição no livro de Oséias. Capítulo 2, a partir do verso 14. Amém? Leiamos, pois. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali ela cantará, como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido, e não mais de Baal, pois tirarei os nomes dos Baalins da sua boca, e não mais serão lembrados pelos seus nomes. E naquele dia farei um pacto para eles com as feras do campo, e com as aves do céu, e com as coisas rastejantes do chão. E da terra quebrarei o arco, e a espada e a batalha, e os farei deitar em segurança. E eu te desposarei para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E eu te desposarei também em fidelidade. E tu conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu ouvirei, diz o Senhor, eu ouvirei os céus, e eles ouvirão a terra. E a terra ouvirá o trigo, e ao vinho, e ao azeite, e eles ouvirão Jezreel. E a semearei para mim na terra, e terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E eles dirão, tu és meu Deus. Amém. Ainda aqui no capítulo 2, vemos uma mudança aqui, bastante repentina, inclusive, né? Já vimos no capítulo 1 sobre a esposa de Oséias, sobre o profeta, sobre os reinados, a divisão. Vemos Deus anunciando maldições que viriam através dos filhos, né? Cada nome do filho. E no capítulo 2 se intensifica, você vê de fato, como lemos, já expus também anteriormente, vemos não somente o anúncio dessa infidelidade, mas vemos no capítulo 2, nos versos iniciais do capítulo 2, até o verso 13, vimos ali um anúncio de divórcio, vemos o adultério, depois nós vemos de fato o divórcio, e depois vemos as consequências desse divórcio, né? Então, os versículos anteriores, inclusive o versículo 13, se vocês lerem aí, vocês vão ver que Deus ainda está anunciando coisas que iria fazer por conta da incredulidade e rebelião do povo contra ele. Só que se inicia o versículo 14, e daí em diante tudo mudou subitamente. Do verso 14 que lemos até o final do capítulo, Deus começa a anunciar que vai abençoar, que vai perdoar, que vai estar com o povo, que vai levar em segurança. E parece um pouco contraditório, né? Mas não tem contradição aqui no texto. O que acontece aqui, e acontece inclusive em vários outros escritos do Antigo Testamento, no Novo Testamento não tanto, porque nós vemos um pouco de linearidade ainda, né? Uma narrativa, mas no Antigo Testamento é muito comum essas mudanças dentro do mesmo capítulo do texto. Então, se nós não observarmos muito bem, nós não vamos entender e não vamos perceber essas mudanças
dentro do próprio texto que indicam uma mudança de período, às vezes de ano, de época, e de intencionalidade do autor. Aqui, o autor começa, ele anunciando, né, falando aqui, sendo profeta de Deus, Deus falando através dele, que ele agora iria reverter as coisas que tinham sido acontecidas antes. Então, no versículo 14 diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho. Olha só. Esse portanto aqui já indica claramente uma mudança do texto. Quando a gente vê portanto, né, a gente percebe que agora ele vai concluir, só que a conclusão dele não é a que a gente esperava, que é concluir em maldições, em pragas e encerrar aqui o capítulo. Mas a conclusão de Deus é diferente do que a gente esperava. Ele aqui diz que eu a atrairei, a levarei para o deserto, e ainda que vai falar com ela com carinho. Vemos aqui que o povo de Israel não merecia nada disso. Não merecia que Deus a chamasse, que Deus a atraísse, que Deus a conduzisse, seja para o deserto, ou seja para qualquer outro lugar, e muito menos falar com carinho ao povo. A essa nação, ilustrada pela mulher de Oséias, Gomer, que era uma adúltera. Então não teria motivo, já houve o divórcio anteriormente, nós lemos, não há nenhuma razão para o profeta e para Deus aqui falar assim com o povo. E nós podemos perceber aqui que essa condição também foi a nossa condição anterior, antes de sermos encontrados no Senhor. Nós não fizemos nada para merecermos, para que Ele nos atraísse, para que Ele nos levasse ao deserto e para que Ele nos falasse com carinho. Nós não fizemos nada para que Ele nos elegesse. Inclusive, a eleição, como nós bem sabemos, ela é incondicional. Não dependeu de nada da nossa parte. O próprio Deus aqui mostra que é Ele quem vai atrás dela, da nação de Israel. É Ele quem a leva, é Ele quem fala com carinho. Se Deus não fizesse isso, o povo não iria retornar para Ele. Então, como o próprio Paulo comenta aos Romanos, no capítulo 9, vemos que lá é bem claro sobre essa situação de não precisar ter feito nada para ter sido elegido por Deus. Então, o povo aqui tinha se arrependido e voltado para que o Senhor fosse benevolente com ele? Como Paulo dizia, de maneira nenhuma, de modo nenhum. Então, vemos aqui esse retrato em que Deus, ele novamente tem compaixão do povo. Mas nós vemos aqui algumas coisas interessantes também em relação a esse carinho e amor e cuidado e atenção de Deus para com o povo. Primeiro, nos é dito que ele iria atrair, né? O versículo diz que eu a atrairei. Nesse sentido, o atrair aqui pode ser entendido como um tipo de persuasão ou de convencimento, de atração, né? Não atração no sentido físico, mas de você se sentir atraído por alguma coisa chamar a sua atenção. Então, é o próprio Deus quem começa a restaurar esse relacionamento quebrado. Lembramos aqui que a figura aqui é de um casamento, né? Deus era o esposo de Israel, da nação israelita, e teve esse relacionamento encerrado por conta da infidelidade da esposa da nação de Israel. E, paralelo a isso, o profeta Oséias, também, igualmente, com Gomer, a sua esposa. Então, nós vemos aqui que é o próprio Deus quem, de novo, começa a chamar a atenção, a atrair, a ir atrás da sua, digamos assim, ex-esposa. É como comumente fazemos, né? Geralmente é o homem quem vai atrás da mulher e convence, e tenta convencer ela por vários meios de que ele é um par ideal para ela. Aqui nós vemos algo parecido, o próprio Deus, como a figura aqui de marido, como de homem, indo atrás e atraindo a sua esposa, a nação de Israel. Nós vemos isso também sendo relatado, essa ideia de atrair,
para Cristo, para Deus, com as próprias palavras de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse em João que quando o Espírito Santo viesse, ele iria convencer o mundo. Esse convencimento não é um simples convencimento de convencer que a pessoa, no sentido dela saber que ela está fazendo alguma coisa. É que ela tem certeza daquilo. Ele persuade ela de uma maneira que ela não consegue mais voltar ao seu estado anterior. É nesse sentido aqui. Então, ele se sente atraído por aquilo que agora é dado a ela. Em seguida, ele diz que vai levá-la para o deserto. Então, eis que eu a atrairei, ou persuadirei, convencerei, e a levarei para o deserto. E, a partir daqui em diante, nós vamos ver quais são as implicações disso. Nesse levar para o deserto, tem uma ideia, o deserto, nós sabemos que não tem nada no deserto. Seja um deserto onde é muito frio, porque há também, temos as tundras, por exemplo, quase não tem vegetação, não tem nada, seja os desertos que são muito quentes. Não há muitas espécies, não há vegetação. Então, o sentido aqui é que vai levar Israel para um lugar solitário, um lugar de solidão, de dor, de abatimento, de sofrimento, de humilhação, que não tem nada. E é lá no deserto que Deus vai fazer isso, que ele vai, na sequência, falar com carinho. Mas antes dele falar com carinho com o povo, ele primeiro leva e conduz o povo ao deserto, para que ali o povo caia em si, suas iniquidades sejam corrigidas, e que, veja só, se Deus, como anteriormente ele fez no capítulo 1, lemos no capítulo 1, que Deus vai anunciando os pecados do povo, e a cada filho que é anunciado uma maldição. E vamos nascer outro filho e outra maldição, e depois o terceiro. E o povo nada fez, não se arrepende e continua no seu caminho. Se Deus permanecesse agindo com brandura, com longanimidade, paciência, com mansidão, o povo continuaria no seu caminho perverso. Então aqui foi preciso que Deus usasse, digamos assim, de uma agressividade para com o povo, como um pastor que conduz as ovelhas para o aprisco, às vezes precisa, inclusive, machucar ou quebrar a perna da ovelha para trazê-la, porque a ovelha não queria voltar para lá. Mas o pastor, que conhece muito mais a necessidade da ovelha do que a própria ovelha, por esse cuidado, esse amor, esse carinho, ele vai lá e faz isso. Aqui nós vemos Deus fazendo isso. Então, Deus atrai ela e a leva para o deserto. E lá, ele trata dela no deserto. E aqui, na sequência, nós vemos que ele diz que falarei com carinho. O povo só iria entender e cair em si depois desse castigo, não brando, mas forte. O povo só iria entender o carinho de Deus após essa correção. Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém e nem vai passar. Todo pecado deve e é cobrado aqui na terra. De várias maneiras, de várias vias, e que às vezes nós nem sabemos quais são as maneiras que Deus nos está cobrando e nos castigando pelos pecados que cometemos aqui. No final desse verso ainda, no verso 14, nos é dito que e lhe falarei com carinho. Esse falar com carinho é o que traz de novo aqui uma esperança para o povo de Israel, para a nação israelita. Esse falar com carinho demonstra que Deus estava preocupado em não somente corrigir o povo e deixar o povo no seu caminho, eu vou corrigir vocês e agora vocês sigam e sirvam seus deuses. De modo nenhum. Deus corrige o povo e agora fala com carinho, amavelmente, para que o povo não sofra demasiadamente e pereça longe dele. Esse falar com carinho renova as esperanças e traz um tipo de alívio para o povo. Então, o povo vê o castigo, a ira de Deus sendo derramada, e Deus, a partir daqui, os versos seguintes, que vamos ler, você consegue perceber que Deus vai anunciando aos poucos várias bênçãos que vão ser derramadas por Deus para o povo. Então, para que o povo não desfaleça em profunda tristeza, Deus agora começa, a partir desse verso em diante, acalmando eles, falando, olha, não vou deixar vocês, apesar de vocês terem me deixado. Eu vou permanecer fiel, apesar de vocês não terem sido fiéis.
E agora, a partir do verso 15, ele começa a anunciar bênçãos que o povo não merecia. O verso 15 diz: E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança. E ali ela cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Ora, vemos aqui um anúncio de bênçãos sobrevindo sobre o povo e algumas referências ao início da caminhada desse povo para com Deus, sobre o Egito, sobre nos dias da sua mocidade. Quando ele diz aqui sobre as vinhas, né? E lhe darei as suas vinhas dali. Nós lembramos, e já expomos e lemos anteriormente, nas maldições que o próprio Deus anunciou para o povo, em que ele disse que ele iria destruir as vinhas. Isso está aí no verso 12. Está escrito assim: E destruirei as suas vinhas e as suas figueiras. Veja, Deus anunciou no verso 12 que iria destruir, aí agora no verso 14, 15, diz que vai de novo dar as vinhas. Tem alguma contradição? Deus faz as coisas sem sentido? Destrói, constrói, dá, tira? Não, novamente, como Paulo falou, de maneira nenhuma. Nós vemos aqui 2 motivos, pelo menos, porque Deus fez isso. Porque se o povo tinha as vinhas, Deus poderia simplesmente ter ou tirado as vinhas e deixado sem as vinhas. Mas o texto diz claramente que ele iria destruir as vinhas. E agora, no verso 14, diz que ele vai dar de novo as vinhas. Ele destruiu, ele não somente tirou. Por que ele fez isso? Se lermos, e já lemos anteriormente, o capítulo 2, nós vamos ver que a esposa, Gomer, ela fala sobre os seus amantes que davam vinho, óleo, pão, água para ela. E isso, aqui no sentido da nação de Israel, é a mesma coisa de dizer que era os ídolos, os baalins que vão ser mencionados aqui, que estavam dando essas coisas para o povo. Então, o povo aqui, eles atribuíam, o primeiro ponto é que o povo atribuía as vinhas, essas bênçãos, aos deuses falsos, especialmente a Baal. O segundo motivo de Deus ter destruído, e agora voltar a dar e reconstruir, é que o vinho aqui é tido nas Escrituras como um tipo de alegria. Nós temos inúmeros trechos, e tem um salmo que fala que o vinho alegra o coração do homem. Então, se Deus quer castigar o povo, Deus vai punir o povo e depois vai levá-lo para o deserto, é necessário que destrua a fonte de alegria deles, da falsa alegria deles. Aquilo que eles se regozijavam, é necessário que seja tirado, que nenhuma esperança permaneça e fique para com o povo. Mas agora, como Deus está restaurando o seu povo pela sua infinita misericórdia, ele diz que vai dar de novo as vinhas a ele. E ele é enfático, ele diz: eu lhe darei as vinhas. Anteriormente foi ele que deu, mas o povo não reconhecia isso. Então Deus retira e novamente dá e fala: eu lhe darei. Nenhum Baalim, nenhum ídolo, ninguém, nenhum ser humano, foi o próprio Deus. Em seguida, ele diz o vale de Acor. Ele darei as suas vinhas dali e o vale de Acor. O vale de Acor por porta de esperança. Esse episódio aqui mencionado, ele cita aqui o vale de Acor, e geralmente fazem associação para o episódio de Acã, né, o sacrilégio de Acã, que guardou para si as coisas que não deveria ter guardado, e aí o povo foi afligido. Mas aqui, se você percebe na sequência do texto, você não percebe aqui Deus citando essa tragédia, mas Deus citando o que encontramos lá em Josué, no capítulo 15, quando o povo já vai adentrar, já está adentrando a terra prometida, e eles vão olhando os lugares, e é citado lá o Vale de Acor, tem a divisão ali, as tribos, quem vai ficar com qual parte, e é dito lá, e em outros lugares, que a terra era frutífera, era boa, tanto que o verso segue e diz: e o Vale de Acor, veja, e lhe darei as vinhas, e o Vale de Acor por porta de esperança. Então, era uma porta de esperança. Ele está relembrando, trazendo a memória de como no passado o povo iniciou a caminhada, que Deus estava com ele, Deus estava abençoando ele.
Então, ele é como se abrisse as portas da esperança, literalmente aqui, a porta da esperança. E a sequência, ele diz que e ali ela cantará a nação de Israel, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, esse episódio aqui retrata literalmente a saída do povo do Egito, na mocidade da nação, né, quando ela estava começando a andar com Deus, e no dia que ela sai do Egito, e diz que ele cantará. Nós vemos nós constatamos isso em Êxodo capítulo 15, que mostra inclusive Miriam, a irmã de Moisés, e outros cantando e tocando tambores, louvando ao Senhor, quando saíam do Egito, né? No verso 16 nos é dito: e será que naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido e não mais de Baal. Verso 17: pois tirarei os nomes dos Baalins da sua boca, e não mais serão lembradas pelos seus nomes. Então, nos versos anteriores, nós vimos algumas citações pequenas sobre Baal. Mas aqui nós vemos claramente citar Baal e Baalins, que está no plural, inclusive, né? Então, o que significa naquele dia? A gente vai ver que, na sequência do texto, ele vai repetir no verso 18, em outros lugares, e naquele dia farei um pacto para eles com as feras do campo. Então, essa expressão, ela é uma expressão escatológica, que era utilizada no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento. Indica aos tempos vindouros, os tempos do fim. Então, naquele dia, porque se nós observarmos as bênçãos que vão ser mencionadas a partir do verso 18 em diante, nós vamos ver que essas bênçãos não foram concretizadas literalmente em sua totalidade, mas elas apontam para o dia da volta do Senhor, novo céu e da nova terra, da restauração de todas as coisas, da ordem. Mas aqui nós vemos ainda que, em menor escala, essas bênçãos sendo mencionadas. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás de meu marido, e não mais de Baal. Então, esse período, esse dia, digamos assim, ele já se iniciou com a primeira vinda de Cristo. Temos relatos, por exemplo, de Joel, que vai falar. Então, esse dia, ele já se iniciou quando Cristo, nosso Senhor, ele veio. E será concretizado, finalizado na sua totalidade, quando ele retornar, na sua gloriosa vinda. Mas vemos aqui que naquele dia, tu me chamarás de meu marido e não mais de Baal. Aqui vemos Baal. Baal, na verdade, essa palavra, esse termo, ele não significa exatamente um deus, uma divindade. Significa meu senhor, meu marido, meu dono e outros sentidos, outros significados. E anteriormente, do período de Acabe e Jezabel, nós vamos ver, em Crônicas, em Reis, e em outros livros também, que o nome Baal era atribuído a várias divindades, não uma divindade, não era um deus que era tido como Baal. Existiam várias divindades e que se nomeava de Baal e alguma coisa depois, Baal Peor, Baal alguma coisa. Só que no período de Acabe, Jezabel, eles tentam fazer uma unificação dos deuses, o culto a Baal, as divindades, e a Deus. Ele tenta mesclar isso. Ele tenta, infelizmente, fazer um culto, é como se fosse juntar os deuses do Egito com o Deus cristão e tentar misturar e fazer conexões e correlações. E aqui, por isso que é dito, e não mais chamarás de Baal, meu marido. Baal significa meu marido. Ou seja, não me chamará mais de Baal, mas de meu marido. Temos aqui, apesar do nome em si significar marido, ele está fazendo relação com essas divindades e esses deuses adorados pelo povo. E ele me chamará marido. Tu me chamarás de meu marido. Veja, é algo que o próprio Deus vai chamá-la de esposa, mas ele está falando aqui, anunciando que chamarás. Tem um imperativo aqui. Então, temos uma exigência
e algo recíproco aqui. Não somente da parte de Deus, não é somente Deus que vai tratá-la novamente como esposa e seguir assim, mas agora o povo também tratará a Deus como o seu marido. Na sequência também é dito sobre tirar, no verso 17, os nomes dos Baalins da sua boca e não mais serão lembrados pelos seus nomes. Essa ideia aqui dos nomes na boca dos Baalins era porque o povo, eles tinham costume de citar, como ainda hoje e nos povos antigos, de usarem o nome de divindades para coisas e eventos. Então, o povo de Israel não somente adorava e profanava a Deus com esses cultos e rituais a esses falsos deuses, mas eles constantemente gostavam de elogiar pessoas ou amaldiçoar épocas, abençoar épocas, citar, elogiar, usando o nome dessas divindades. Então, o nome dessas divindades estavam na boca do povo, como dizemos hoje. E Deus está falando aqui que não mais, eles nem vão falar e nem mais se lembrarão. Nós podemos ver ainda isso na antiguidade em relação aos nórdicos e aos gregos. Os deuses nórdicos, comumente as pessoas diziam por Odin alguma coisa, e amaldiçoava, abençoava. Os gregos também tinham o costume de dizer por Zeus, ou não por Zeus, ou ainda pelos deuses. Então, é esse retrato aqui. Deus está dizendo que vai remover e vai retirar esse costume do povo. E ele diz aqui que ele vai remover da mente e da boca do povo. Então, qualquer referência a esses deuses enganadores. Tirarei o nome da boca e não mais serão lembrados. Nós vemos duas coisas aqui, eles nem vão mais se lembrar. E é Deus quem está garantindo isso. E é por isso que essa aliança, que a gente vai iniciar agora no verso 18, e naquele dia farei um pacto para com eles, essa aliança, ela é diferente da antiga porque ela não pode mais ser quebrada. Diferente da antiga aliança, que tinha-se com o povo de Israel, ela não pode ser quebrada porque agora o próprio Deus está garantindo que o povo irá fazer isso. Deus está garantindo que o povo irá cumprir, porque Ele mesmo está agindo para que o povo cumpra. Ele que conduziu para o deserto, que persuadiu ela, que atraiu ela, que agora tirou os nomes da boca e da mente do povo. Então, Ele está agindo para que o povo, de fato, permaneça fiel a essa nova aliança. E o verso 18 diz: e naquele dia farei um pacto para eles com as feras do campo, e com as aves do céu, e com as coisas rastejantes do chão. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a batalha, e os farei deitar em segurança. Nós vemos aqui novamente, como eu citei anteriormente, naquele dia, essa expressão. E aqui, nós vemos agora uma coisa interessante sendo mencionada. Vemos aqui sobre feras do campo, aves, coisas ratejantes. E isso aponta para a ordem natural do cosmos, da criação. A ordem natural na criação divina, em que o homem foi colocado como senhor das coisas criadas aqui na terra, sobre os animais, sobre as ervas do campo. Então, aqui ele anuncia que Deus iria restaurar essa ordem. Então, faria um pacto para eles. Veja, quem é que vai restaurar isso? Quem é que vai trazer harmonia na natureza? O próprio Deus. Deus garante que vai restaurar, fazer um pacto, uma aliança, para eles, com as feras do campo. Ou seja, Deus vai restaurar a natureza e as coisas para que as coisas correspondam corretamente ao ser humano. Então, nós vemos aqui que até na natureza, às vezes nós não percebemos, mas a natureza, ela às vezes é brava e hostil com o ser humano por conta do pecado do próprio ser humano. O ser humano causou isso. Os animais que atacam o ser humano, a plantação que não vinga e diversas outras coisas que a natureza nos assola, é conta do nosso pecado. Se Deus não fizer isso, não tiver misericórdia, não agir, elas vão continuar se rebelando contra nós. Por quê? Porque nós estamos nos rebelando contra o Criador deles. A natureza foi criada por Deus.
nós estamos em pecado, estamos nos rebelando contra o Senhor e o Criador da natureza, e por isso ela também nos, digamos assim, agride, né? Mas aqui Deus promete que vai fazer um pacto com a natureza, com as feras do campo, com as aves do céu e com as coisas rastejantes do chão. E na sequência ele diz: e da terra quebrarei o arco e a espada e a batalha, e os farei deitar em segurança. Então, vimos aqui a restauração da ordem da criação, da natureza, onde o homem novamente terá autoridade, no caso os israelitas ali no seu território, a terra seria produtiva, os animais não seriam hostis. Mas agora nós vemos na sequência sobre que o próprio Deus, quebrará o arco, a espada e a batalha. São 3 sinônimos aqui, né, que estão figurando o seguinte, que além da terra ser restaurada e abençoada, irá ter segurança. Por isso que ele encerra o versículo dizendo: e os farei deitar em segurança. Ou seja, não ia adiantar, por exemplo, os israelitas terem uma terra produtiva, boa, restaurada, os animais harmoniosos, gado, colheita, e não tivesse paz na terra. Não adianta, por exemplo, termos uma casa boa, termos um bom emprego, estarmos equilibrados, vivermos bem, se não tem segurança na nossa casa, nosso bairro, na nossa família, na nossa nação. Então, Deus garante que Ele vai quebrar aqui essas coisas, o arco, a espada e a batalha. Como o Salmos 4, no verso 8, nos diz assim: eu tanto me deitarei em paz, quanto dormirei, porque Tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Então, o salmista aqui diz que ele deita e dorme em paz, tranquilamente, somente porque é o Senhor que faz com que ele habite em segurança. Veja, habitar em segurança. Ele não habita só em um lugar bom, mas ele tem segurança, ele fica tranquilo com aquilo. A sequência do texto agora, vemos o anúncio do casamento. O próprio Deus agora prometendo que irá casar com a sua infiel ex-esposa, a nação de Israel. Diz assim o verso 19 e 20: e eu te desposarei para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E eu te desposarei também em fidelidade, e tu conhecerás ao Senhor. Veja, aqui, de fato, vemos aqui o anúncio da nova aliança, da aliança sendo restaurada. E a promessa, como eu mencionei anteriormente, garantida pelo próprio Deus, é que ela vai ser eterna. Te desposarei para sempre. Não que anteriormente Deus não tenha prometido coisas ao povo. Deus não tenha sido fiel, Ele permaneceu fiel. Misericordioso, bondoso, mas o povo não. A diferença dessa nova aliança para a antiga aliança e da nossa, simbolizando aqui a nossa aliança no Senhor Jesus Cristo, é que o próprio Deus não só promete e faz exigências, mas Ele age para que essas coisas nós possamos cumprir os requisitos para permanecer nessa aliança. E aqui Ele mesmo promete. Ele diz assim: te desposarei para sempre, e na sequência, daí em diante, Ele diz: eu te desposarei comigo. Aí Ele fala em justiça, em misericórdia, em juízo. Veja, eu vou te desposar comigo em. Então, os dois agora, não só da parte de Deus, não é só Deus agindo, mas agora o próprio Deus, Ele está agindo e fazendo um pacto, uma aliança, em que ambas as partes, a nação de Israel e o próprio Deus, simbolizando ali pelo profeta Oséias e Gomer, sua esposa, ambos, eles vão estar juntos e casados em justiça, em juízo, em bondade, em fidelidade, em misericórdia. Então, é por isso que essa aliança será eterna, porque ambos cumprirão a sua parte. Deus cumprirá, como sempre tem cumprido a sua, e fará com que nós venhamos a cumprir aquilo que Ele exige de nós. E aí, ele diz assim, ele enumera coisas aqui, né? Ele diz sobre justiça, juízo, benignidade e misericórdia.
A justiça aqui, o tzedek mencionado, não diz respeito a simplesmente uma justiça mecânica. Você sabe o que tem que fazer, você faz e pronto, você fez. Fico com medo de não ser corrigido, por exemplo. Mas fala aqui de uma justiça no sentido ativo, do desejo de ser justo. E aponta para a justificação, onde Deus ele nos justifica e vai endireitando nossos caminhos. Deus nos absolve da culpa e nos declara justos. Então, é essa obediência ativa, consciente e intencional. A pessoa quer fazer o certo. Ela não faz o certo porque tem que fazer, porque alguém mandou fazer. Ah, tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ela fez o certo, mas ela não queria fazer. Aqui o sentido é que ele vai querer fazer, o povo de Israel vai querer. Porque a promessa é que eu vou te desposar comigo em. Então, Deus vai ser justo, e é justo, e vai agir com justiça, e o povo, entre os seus conterrâneos, também será justo. Na sequência, ele diz, em juízo. Esse juízo aqui, esse termo, mishpat, se refere aos grandes, profundos e sábios juízos, conselhos e desígnios do Senhor. Então, revelando aqui que Deus, nessa nova aliança, ele vai passar, o povo vai passar a seguir esses desígnios, esses juízos, esses conselhos do Senhor. Deus irá revelar-se para eles, como a gente vai ver no final do verso 20, e tu conhecerás o Senhor. Então, o povo conhecendo o Senhor, ele irá passar a obedecer esses juízos, esses desígnios, e ter prazer neles. Ele continua, ele diz em benignidade. Esse termo é muito comum nas Escrituras, nós vemos ele em Salmos, Salmo 23, e tem várias nuances, mas eles podem ser resumidos em devoção, bondade, amor genuíno. Então, ele mostra a lealdade e um sentido de afinidade que deve ter entre um casal. Lembrando que está retratando aqui a figura de casamento. Então, ambos aqui vão ser bondosos, vão se doar mutuamente. Deus irá agir com bondade para o povo e o povo corresponderá agindo bondosamente aos seus conterrâneos, aos seus. E ele continua, e em misericórdia, nos ensinando assim que, além de Deus ter misericórdia, como já tinha anteriormente, para o povo também terá misericórdia de seus conterrâneos. E outra coisa interessante é que nos lembra da brandura que Deus está agindo para com o povo. Porque o povo não merece misericórdia. Deus despojando o povo em misericórdia, nos ensina que Deus terá compaixão do povo e se compadecerá das fraquezas do povo. Deus conhece as limitações do povo e irá agir com brandura. E nos lembra também, faz uma referência aí ao filho, uma das filhas do casal, Lo Ruhamá. Como foi citado anteriormente, significa sem favor, sem misericórdia. O último ponto é o ponto mais, digamos assim, intrigante e importante, digamos, que é a infidelidade. Te desposarei também em fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Esse era justamente o ponto que o povo estava quebrando. Todos os outros pontos citados aqui, Deus estava cumprindo. E Deus ia permanecer cumprindo. E agora Deus traz um ponto específico de onde começou tudo, a fidelidade. E Deus garante e promete que o povo será fiel agora. E eu te desposarei também em fidelidade. Então, tanto Israel quanto Deus iriam permanecer fiéis entre si. Lembrando da figura do casamento. O casal deve permanecer fiel um ao outro. Por esse motivo, encerra o texto, o verso 20, dizendo, e tu conhecerás o Senhor. Há algumas implicações nesse termo conhecer ao Senhor. Não é só no sentido, como mencionei anteriormente, de conhecer no sentido de saber. É o verbo iodá aqui, iodeia, né? No sentido de conhecer, de saber, eu conheço o Senhor, conheço. O sentido aqui é de ter, lembrando da figura do casamento, é no sentido de ter intimidade.
Vamos ver ao longo das Escrituras, por exemplo, falando que Adão conheceu Eva, sua mulher. Ele não já conhecia ela no jardim? E ele a gerou filhos. Está falando de intimidade do casal, de relações que foram tidas ali. Em vários outros trechos aparece essa referência. Então, isso ilustra que, além de tudo isso, o povo, de fato, iria ter conhecimento íntimo do Senhor, ter intimidade, contato. O povo passará a ter prazer no Senhor, na lei do Senhor, coisa que ele não tinha antes. Eles estavam casados, mas a nação de Israel não tinha prazer. Ele estava lá por lá estar. É como alguém que permanece na congregação por causa de algum cargo, porque nasceu lá, porque sua família, status, ou seja lá por que motivo for. Não tem nenhum prazer de estar, de servir ao Senhor, dos mandamentos do Senhor. Mas aqui é dito que tu conhecerás o Senhor. Então terá intimidade, terá prazer nas coisas do Senhor. E os últimos trechos, os últimos versos, ele encerra com revertendo as bênçãos, revertendo as maldições antigas e anunciando as bênçãos. Não só as maldições foram anuladas e canceladas, mas elas foram transformadas em bênçãos. Como lemos na última exposição, nós vimos que Deus disse, a partir do verso 9, portanto, retornarei e tirarei o meu grão, o seu tempo, e o meu vinho na sua estação, reaverei a minha lã e o meu linho, dados para cobrir sua nudez. O verso 11, e farei com que toda a sua alegria cesse, e os seus dias festivos, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festas solenes. Verso 12, destruirei as suas vinhas, figueiras, enfim. Agora nós vamos ver novamente todas essas bênçãos serem anunciadas e restauradas, as maldições sendo anuladas e se transformando em bênçãos. E aí os versos 21, 22 e 23 diz: e acontecerá naquele dia que eu ouvirei, diz o Senhor, eu ouvirei os céus e eles ouvirão a terra. E a terra ouvirá o trigo, e ao vinho e ao azeite, e eles ouvirão Jezreel. E a semearei para mim na terra, e terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia. E eu direi, aquele que não era meu povo, tu és meu povo. E eles dirão, tu és meu Deus. Vemos como Deus aqui anuncia essas coisas e encerra o capítulo 2. Como eu citei também na primeira exposição, nós vemos e enxergamos aqui um padrão de desobediência, a punição divina, e depois Deus, de novo, chamando o povo. Ao longo do livro de Oséias, é um padrão que se repete. E isso demonstra quão fracos e volúveis o ser humano é, inconstantes. E por isso, se Deus não tiver misericórdia e não for de novo atrair e levar para o deserto e falar com carinho, o povo não vai voltar para o Senhor. O povo vai permanecer no seu mau caminho. Mas aqui no versos lidos agora, nos diz que acontecerá naquele dia, novamente, naquele dia, em que eu ouvirei, diz o Senhor, ouvirei os céus e eles ouvirão a terra, e o trigo ouvirá, a terra ouvirá o trigo e o vinho e o azeite. A sequência aqui, a ideia, a sequência aqui tida, é que naquele período, quando Deus estivesse restaurando o povo, e apontando para a segunda vinda do Senhor, quando tudo será restaurado, que as maldições são revertidas, e temos uma ordem aqui, que pode ser entendida da seguinte maneira: o povo, simbolizado aqui por um dos filhos, que é Jezreel, e eles ouvirão a Jezreel, no verso 22, o povo pedirá a terra pedirá ao céu, o céu pedirá a Deus, e aí Deus vai atender o pedido. Só voltarmos à sequência. Então, o resumo aqui é que Deus ouve o céu, que manda a chuva para a terra, que traz o trigo, o vinho, o azeite para o povo, Jezreel. Então, o sentido disso é mostrar que tudo procede do Senhor. Tudo começa e termina nele. Ele é o alfa e o ômega.
Deus agora, ele chama novamente seu povo de Ami. No final do verso 23, ele diz: e direi aquele que não era meu povo. O primeiro, lembra dos filhos? Lo-ami, não meu povo, não é o meu povo. Então, eu vou dizer a Lo-ami, que não era meu povo, Ami, meu povo, tu és meu povo. E eles dirão, tu és meu Deus. Então, Deus não mais terá vergonha da nação de Israel, ou da sua esposa infiel. E o povo vai reconhecer Deus como seu marido, e como seu Senhor, e como seu Deus. E o povo dirá, tu és o meu Deus. 3 aplicações práticas para encerrarmos aqui o sermão. A primeira é que Deus não depende de nós para coisa alguma. Tudo provém de suas soberanas mãos. Ele quem dá e tira, levanta e exalta, fere e cura. Por isso está escrito que, sem mim, nada podereis fazer. A segunda coisa é que Deus permanece fiel conosco, mesmo quando falhamos com Ele. Isso deve nos bastar para humilhar nosso ego, nosso eu, e sabermos que se temos muito ou pouco, devemos dar graças a Ele por termos alguma coisa, porque nada merecemos. Pois se Ele não fosse fiel e misericordioso, nem o pouco teríamos. Terceira coisa, os princípios eternos seguem imutáveis, como estão bem estabelecidos em toda a Escritura, e especialmente em Deuteronômio 28 e 29. Bênçãos, não somente a financeira, acompanham os que o temem, obedecem, amam e cumprem com zelo e devoção seus mandamentos. Maldições e castigos de toda a natureza também caem sobre os rebeldes, infiéis, incrédulos e desobedientes. Que sejamos, irmãos, zelosos e peçamos a Deus que nos guie a toda a verdade e que o amemos em todos os nossos caminhos. Só lhe deu glória. Vamos orar para que Deus aplique essas verdades nos nossos corações. Pai bendito, nosso fiel esposo, bendito seja, Pai. Nada somos sem Ti. Nada podemos fazer. Tudo procede das Tuas mãos, Pai. Que o Senhor faça com que essas verdades sejam aplicadas no nosso coração e nossa vida, de modo prático, Pai. E que venhamos, assim como o povo voltou ao Senhor, Pai, que nós venhamos retornar a Ti, Pai. Que o Senhor converta os nossos maus caminhos. Que o Senhor tire, Pai, os nomes dos Baalins da nossa boca, da nossa mente. E tudo aquilo, Pai, que tem desagradado diante de Ti, Pai. Tudo aquilo que temos feito ou não feito, Pai, que tem aborrecido, Pai, o Senhor. Pai, nós Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Que a nação ouça, Pai, a Tua voz. Que eles percebam o seu caminho errado, Pai. Que o Senhor atraia. Que o Senhor atraia a nação. Que o Senhor leve para o deserto, Pai. Mas que o Senhor possa também falar com carinho a ela, Pai. Para que ela possa se converter dos seus maus caminhos, Pai. E retornar ao Senhor para que o Senhor seja bondoso para com ela. Meu Deus, que nós venhamos colocar toda a esperança em Ti. E em qualquer circunstância, nós demos graças a Ti. Inclusive, porque o Senhor nos assola com tais correções, pragas e maldições, Pai. Porque o Senhor só corrige a quem ama, Pai. O Pai só corrige o Filho porque ama o Filho. Que nós venhamos, Pai, cumprir os Teus mandamentos com interesse de coração, Pai. Purifica nossa mente e tem misericórdia de nós. É isso que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.